Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou Éder Berenguer, sou Head de Analytics aqui no Google Cloud do Brasil. E é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre como as tecnologias de dados e inteligência artificial estão revolucionando o mercado financeiro. Vocês já estão vendo isso aqui durante o dia, né? Tem muita coisa legal. Bom, gente, hoje nós vamos ter aqui um painel muito interessante, especial, para falar sobre um verdadeiro caso de sucesso na área de riscos. Estão conosco Letícia Borges, por favor, Letícia, gerente de riscos do Banco Carrefour, o André Brito, head de dados do Banco Carrefour, que é o único varejista do Brasil que tem um banco próprio e é um dos maiores emissores de cartão de crédito do Brasil, né? E nós também temos hoje aqui, por favor, vamos receber Verusca Nogueira, da área de Customer Success da Atra, que é um parceiro muito importante nosso aqui do Google Cloud nos temas de Data, Analytics e AI. Então vamos lá, agora eu vou me sentar para a gente conversar um pouquinho. Bom, primeiro, obrigado a todos vocês pela presença, por estarem aqui com a gente, compartilhando esse case incrível. Eu quero começar com você, Letícia. A gente sabe que vocês tinham desafios grandes ali com relatórios regulatórios, né? Conta para a gente um pouquinho quais eram esses desafios, como é que era a sua vida lá em riscos antes desse projeto. Sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou gerente de modelagem de riscos de crédito no Banco Carrefour e lá na área a gente trabalha com os modelos estatísticos para perda esperada. Então, a gente calcula os parâmetros que vão ser aplicados para o cálculo de PDD. A gente tanto desenvolve os modelos, quanto a gente também trabalha na parte de aplicação do motor junto com o time de dados. E dentro desse processo, a gente chama ele de motor de riscos. Esse processo, a gente tem hoje cerca de 20 modelos estatísticos que rodam dentro do motor de riscos. E dentro desse motor, a gente precisa fazer uma série de alimentação de muitas informações ali para a gente conseguir classificar e conseguir parametrizar os nossos modelos. Então, por exemplo, a gente pega informações de atraso, a carteira do cliente, se ele tem um crédito pessoal, se ele tem um acordo, qual é o behavior score, scores de bureau, enfim, junta diversas informações para fazer essas classificações de riscos e daí sim a gente conseguir, né, gerar a nossa PDD. Esse processo ele é muito robusto e pesado. E antes da migração para o GCP, eles tinham um tempo de processamento de cerca de 13 a 14 horas. Até 18 horas. Até 18 horas. Era um tempo muito expressivo, né, que a gente ficava ali para poder gerar a base de dados, para daí sim a gente ter a PDD, para depois fazer todo o processo de validação. Caso encontrasse qualquer probleminha, tivesse que fazer um reprocessamento, eram mais 12, 13 horas de processamento, né? Então, era bem complicado. Pensando que a gente trabalha com a parte regulatória, que tem um prazo ali muito apertado, esse tempo de processamento ele é muito importante, né? E aí, então, depois do projeto, quais foram os impactos realmente assim, para o negócio? Tanto olhando para a operação do varejo, né? Quanto na própria operação do banco, na questão das regulações, do Bacen. Qual foi o impacto real para vocês com esse projeto, olhando para o negócio? O impacto foi muito positivo, e assim, não só para a minha área, que calcula PDD ali, mas também o banco como um todo, né? Porque o nosso processo, ele tem várias áreas que dependem dele. Então, o nosso processo ser mais rápido, ele influencia o banco como um todo mesmo. E assim, além disso, também teve um ganho para a parte de dados e, enfim, para todos os processos. Mas em questão de processamento de tempo, o que antes demorava cerca de 13, 14 horas, agora está em 15, 20 minutos. E nós temos 2 motores, né? Deu tão certo que a gente fez o primeiro e depois agora fez o segundo. Então, a gente calcula PDD numa visão de metodologia FRC9, porque a gente reporta também para a França. E também para a parte da local, que é reporte para o Banco Central, né? Então, teve a resolução 4966 agora, então a gente calcula também a perda esperada dentro desse motor de riscos. E
Em questões de velocidade, teve um ganho absurdo, mas não somente isso, né? A gente tem um ganho também em questão de governança, em questão de qualidade das informações, mais tempo para validação, para tomada de decisão, mais fácil de fazer qualquer tipo de mudança de parametrização ali dentro do motor. Então, assim, o ganho foi muito expressivo realmente para a área, além da integração também, porque os nossos relatórios regulatórios agora já estão todos automatizados no Looker, também não tem esse processamento manual, até mesmo a geração dos modelos que são no Vertex, né? Então, o ganho foi muito expressivo na qualidade das nossas entregas. Que legal, sensacional. A gente, como Googler, fica muito feliz, né, de ouvir como isso impacta a operação de vocês, e não só no time to market, mas na produtividade mesmo, né, de ter que fazer atualizações, menos manuais, né? Sensacional, muito bacana. André, e você ali como Head de Engenharia, como é que foi a adoção do Google Cloud com o teu time? O que o Google Cloud com a Atra, nesse projeto, trouxe para vocês de produtividade e de mais tranquilidade, eu diria, né, no dia a dia de vocês? Perfeito, perfeito. Na verdade, o Google Cloud ele veio para a gente como uma mudança radical de metodologia e de tecnologia. Então, a gente saiu de um produto que era monolítico para um conceito mais próximo a microserviço. E aí é onde a gente encaixa e ganha esses tempos maravilhosos que a Letícia nos trouxe aqui. O impacto direto ali para o meu time foi, nas construções, nas modificações, a gente ganha um fôlego muito grande. Nós tínhamos em torno de 2 a 3 meses para fazer qualquer tipo de mudança dentro do ambiente anterior, e essas mudanças agora acontecem dentro do mês. Não uma mudança única, são várias mudanças ao longo do mês que a gente pode aplicar, e com isso a gente ganhou velocidade, ganhou governança, ganhou rastreabilidade e ganhou velocidade aqui, que é o famoso time to market para o nosso time de negócio. Aumentando competitividade e tudo mais. Onde a Atra entra nisso? A Atra nos apoiou em toda a construção e arquitetura deste produto, que aqui a gente trata agora não como um objeto de dados, mas sim um produto de dados para o time de risco. Então, nos ajudou desde a arquitetura, a fundação e a construção desse processo. E hoje nos apoia com as mudanças que acontecem ao longo do tempo. Então, a Atra vem nos apoiando ali já de longa data, então eles conheciam o ambiente antigo, agora conhecem o novo, e eles fizeram parte de toda essa mudança. Muito bom. E assim, a gente sabe que o ecossistema de parceiros do Google ele é muito grande, e a gente tem, digamos assim, um modelo de qualificação de parceiros que realmente se mostra fundamental pelo testemunho que você deu, né? Quer dizer, ter um parceiro que tenha conhecimento para apoiá-los nessa missão é extremamente importante. E aí eu já quero passar para você, Verusca. A gente sabe que a Atra tem essa missão, né, de pegar desafios de negócio, criar uma arquitetura e um plano de projeto para implementar e deixar o cliente satisfeito com o resultado, não é? Eu queria saber de você, assim, como é que a Atra garante essa confiabilidade, né, no projeto junto com o Banco Carrefour? Como é que vocês, qual foi a metodologia, como é que vocês abordaram e como é que vocês garantem essa qualidade para um projeto dessa magnitude, dessa importância que envolve regulação? Primeiro, boa tarde, e é muito orgulho estar aqui representando a Atra junto ao Google, porque esse trabalho que a gente faz junto com o Banco Carrefour é o relacionamento que a gente faz com o negócio. O problema do Banco Carrefour, a meta do Banco Carrefour é a nossa meta, é o nosso problema. Então, tecnologicamente, a gente se prepara em nossos laboratórios, a gente se prepara com os nossos times técnicos, a gente faz certificação, a gente faz os estudos, a gente investe para que o nosso time esteja na altura do debate técnico, assim como com o André, e com conhecimento funcional para a gente poder entender a dor que o banco possui nesse caso ou em outros casos que a gente apoia, e a gente possa ali sentir a forma de resolver orientado ao problema real do negócio. Tecnologicamente, a gente é muito capaz e muito qualificado, mas a gente também
se preocupa com o que o banco precisa, com o que o cliente precisa. Agora, estamos nos desafios também da migração acelerada, saindo da antiga tecnologia, que hoje já é legado, para o Google, que já está funcional, e a gente está ali com inteligência artificial, com migração acelerada, com modelos orientados ali numa conversa constante com o André, para a gente atender exatamente a necessidade dele e os prazos dele. Tudo isso a gente tem ali no nosso stand, a gente está com todas as demos prontas para mostrar para todos vocês, inclusive com essa de risco e com tudo que a gente faz junto com o banco há muitos anos. É com muito orgulho que eu apresento isso aqui junto com vocês. Legal, parabéns pelo projeto a todos vocês, né? Agora aqui, você me fez pensar numa pergunta novamente para o André. Porque pensando nessa, eu imagino assim, no projeto, no dia a dia do projeto, é a interação do time da Atra com o time de tecnologia para atender uma demanda de negócio da Letícia, né? André, como é que foi essa interação e como é que você, olhando para o teu time, fez a capacitação do seu time, como é que eles... Porque no final do dia foi uma migração, né? Não deixa de ser uma migração e você tem até uma questão cultural e uma questão de recapacitar o teu time para passar a suportar o projeto e pegando a transferência de conhecimento também do time da Atra. Como é que foi para o teu time essa receptividade e essa adoção, tecnicamente falando? Tecnicamente falando, dentro da minha estrutura de dados, nós temos uma área de cultura. Então, essa área, ela proveu toda a parte técnica, todos os treinamentos técnicos para dentro da minha equipe. Então, a gente veio, quando decidimos de ir por Google, a gente já vem montando treinamentos para que a gente faça a reciclagem do time internamente, passe para o time, não só para o meu time, mas para toda a empresa, as novas tecnologias que estão por vir. Junto com o time da Atra, isso que a Verusca colocou e pontuou, dentro de casa eles têm treinamentos e mesma cultura para passar para todos os analistas deles. Como nós temos uma proximidade, basicamente o meu time é composto por o time da Atra, então isso foi muito fluido, muito fácil. Essa troca ela foi muito rica e nos trouxe bastante benefícios ao longo do tempo. Você sentiu alguma resistência do time técnico nessa migração? Time técnico não, mas sim dos times de negócio. O time de negócio, aqui a gente está falando de uma mudança cultural, uma mudança grande. Já estou acostumado e é habitual que eu tenha internamente coisas desenvolvidas, o famoso Shadow IT. Quando eu tiro essa cultura, quando eu mexo nessa cultura, obviamente a gente tem problemas. Então, nessa mudança que vem acontecendo, não de agora, mas de 3 anos, a gente tem sim sofrido resistências, e é uma resistência cultural. Por isso que dentro de casa a gente adotou uma vertical só de treinamentos para facilitar esse trânsito. A área da Letícia, que é uma das primeiras das áreas que foram migradas, hoje ela é patrocinadora. Então, ela nos apoia internamente, tanto fora quanto interno, a desenvolver e mostrar os benefícios dessa mudança, o que facilita muito. Então, não é só o time da Letícia que a gente teve muitos êxitos aqui. A gente está falando de sair de 18 horas de processamento para 30 minutos de processamento, poder mudar ao longo do mês várias e várias vezes o mesmo produto. Tivemos isso também em benefícios gigantescos com o time de risco, né, time de fraudes. Então, a gente teve benefícios gigantescos. Isso acontece ao longo dessa jornada. É legal, primeiro, você ter uma parceria com uma área de negócio que acaba atestando, né, o benefício do projeto. E, naturalmente, imagino que outras áreas também começam a querer, puxa, se deu certo aqui, eu também gostaria de fazer algo parecido, né? Exatamente isso. Então, como um patrocinador com endosso de uma área que já deu certo, obviamente os outros querem a mesma coisa. Muito legal. Bom, aí falando um pouco de futuro, de tendências, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês três, começando aqui com a Letícia. Quais são os próximos passos? Falando de inovação, falando dessa plataforma que foi criada, o que você tem de expectativa, o que você planeja como próximos passos agora? Então, a gente estava assistindo as outras palestras aqui, a gente já estava ali já pensando, nossa, tem que fazer a parte 2 do nosso case de sucesso, tem tanta coisa, mas acho que agora é IA, né? Implementar ali, tem muitas oportunidades, a gente teve um ganho muito expressivo com toda a migração que a gente fez para o GCP, mas ainda tem muita oportunidade para a gente melhorar.
tanto na parte de modelagem, estatística do meu lado, como também na parte técnica, operacional aqui de dados, né? Isso. E você, André, como é que você planeja aí para o futuro? É o que a Letícia falou, acho que o mundo é IA, acho que dentro do Banco Carrefour a gente vem construindo aí no último ano uma plataforma, um hub de agentes, e o desafio é como integrar esse hub de agentes às necessidades de negócio. Então, esses são os próximos passos aqui da evolução. Tem bastante coisa ainda para ser feito, obviamente. Esses tempos que a Letícia mencionou aqui, 30 minutos para processar, a gente quer chegar a tempos menores, a gente quer trazer mais benefícios ao longo do tempo para que, no final, quando ela precisa rodar os modelos, ela tenha mais acuracidade, ela tenha mais velocidade e libere ainda mais tempo do time dela para pensar em coisas novas. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui. Isso é legal, né? Quando você resolve um desafio muito grande, sobra mais tempo para pensar nos próximos, né? Isso é Exatamente. Legal. É muito bom. E na visão da Atra, Verusca, como é que você vê os próximos passos nessa linha aqui do projeto com o Banco Carrefour? É interessante porque, como a gente está vivendo o dia a dia com o banco, naturalmente a gente começa a pensar os próximos passos muito equivalente ao deles. Então, a gente tem ali os nossos laboratórios em desenvolvimento de tecnologias de ponta, usando inteligência artificial, usando machine learning. Com qual objetivo? Aproximação do negócio, resposta rápida do problema, integração às áreas de engenharia de dados com a área de negócio, para que cada vez mais seja um todo. O projeto, a área de TI, não tem que ficar lá distante dos objetivos e das metas do cliente. Então, a gente, cada hora mais, está próximo do banco, próximo deles, para garantir que os objetivos deles sejam também os nossos. Muito legal, legal demais. Olha, eu acho muito inspirador, eu adoro ouvir casos de sucesso. A gente viu aqui o da Caixa, a gente viu de diversos outros clientes, no Bradesco, a Cerc, Livelo. Eu fico muito feliz, como Googler, eu fico muito feliz de ouvir, é muito inspirador para nós e certamente para vocês aqui na audiência, imagino que sim também. Tem um ponto que interessante aqui, que essa modernização que foi feita, ela certamente cria pavimentação para esse futuro agêntico, para a implementação em escala de inteligência artificial, né? Acho que como um resultado desse projeto, além dos impactos que a Letícia comentou, tem também essa plataforma que está agora disponível para que vocês avancem, especialmente na adoção em escala, fazer as coisas em escala com menor velocidade, com maior produtividade, né? Exatamente isso. Acho que a ideia da arquitetura, quando ela foi pensada justamente nisso. Como que eu escalo na mesma velocidade que o negócio? Porque a gente sempre tem uma briga entre a velocidade do time de TI e a velocidade do time de negócio. Então, como que eu consigo chegar no meio termo? Então, a plataforma, todas as plataformas que nós vemos desenvolvendo dentro da companhia, elas são pensadas realmente para chegar nesse meio termo. Né? Então, como eu construo plataforma de dados? A gente viu agora a Caixa falando disso. Então, negócio tem que pensar em negócio, não em trazer os dados para dentro de casa. Isso. Então, o Banco Carrefour, ele desenvolveu uma plataforma e vem desenvolver tudo como plataforma. Então, a plataforma de ingestão de dados, a plataforma de transformação de dados, plataforma para visualização de dados, plataforma de agente de dados. Então, a gente pensa realmente em como escalar e como se adequar ali ao tempo de necessidade de cada negócio. E a boa notícia é que vocês fizeram isso na melhor tecnologia do mundo, que é o Google, né? Certo? Pois é. Sem nenhum viés aqui, né, gente? Bom, olha, a conversa está muito boa, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Além, claro, de visitar os nossos stands, o stand da Atra, os stands do Google, mas o pessoal aqui da Atra e do Banco Carrefour, eles disponibilizaram um material com um resumo desse caso, falando dos desafios, das abordagens, das melhores práticas. Então, eu recomendo que vocês acessem, que está muito interessante. Pessoal, muito obrigado. Muito feliz de saber do caso de vocês. E para a gente dar continuidade aqui ao FinFacts 2026, nós vamos agora falar de segurança, porque segurança é muito importante quando a gente falar de dados e IA. Então, vamos falar aqui hoje sobre o WIS, que agora faz parte do Google Cloud. Então, vem para cá, Daniel Lemos.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bom evento. Opa, como é que vai? Tudo bem? Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Obrigado. This is 80K. Yeah. Yeah, the game just changed. It's a whole new play. We ship it, we run it on 80K. Agents on a mission, they know the way. We build in the future with 80K. Forget the old rules, yeah, that was yesterday. The one true command is 80K. From local to global, we dominate. It's the agent mafia, it's the 80K. Multi-agent by design, that's the core belief. Special tango chains, a confusing scenery, just a clean knock.